Podcast Vozes e Vidas. Apresentação: Carmen Regina Eberli. Hoje vamos conversar sobre uma prática muito importante e valorizada por ampliar o potencial cognitivo, criativo, imaginário e afetivo das pessoas, que é contar e ouvir histórias. E quem veio falar para a gente sobre essa atividade é o Emiliano, meu irmão, que recebo com muito carinho no Vozes e Vidas. Emiliano, fala para nós, quem é você? Olá, Carmen. É uma alegria imensa estar aqui participando dessa entrevista, nesse podcast tão especial, afetuoso e cheio de boas intenções. Quem sou eu? Bom, eu sou um filho de Guabiruba, um cidadão guabirubense, que já fez algumas andanças nesse mundo de Deus, mas que está de volta aqui, perto da família. Eu sou um contador de histórias, artista que aprecia a música, a poesia, o teatro, as narrativas, a oralidade, as artes performáticas. Eu também já fui professor, Carmen, de inglês e de português. E eu gosto tanto da língua escrita quanto da língua falada. Sou um admirador da natureza, das pessoas e de toda a criação divina. E Emiliano, o que te influenciou? Como é que se deu esse projeto até aqui como contador de histórias? Pois é, Carmen, eu acho que tudo começou numa idade muito tenra ainda, quando eu tinha uns 11 anos. Eu fui estudar no seminário para ser padre. E eu me lembro que a nossa formação era tão abrangente, a gente fazia e aprendia de tudo. Eu lembro de ter tido a oportunidade de desenvolver habilidades como participar de várias peças teatrais, aprender a tocar violão, cantar em um coral, fazendo a segunda voz, falar em público. Eu acho que essas práticas, elas foram apontando para um caminho, um ofício a seguir. Mais adiante, já como jovem, eu cursei letras. E eu me deparei com pessoas, com obras e textos que me deixaram ainda mais entusiasmado por literatura. E tudo isso me fez pensar sobre o que eu realmente queria desempenhar enquanto profissão. Depois, quando eu fui cursar um mestrado em Florianópolis, eu participei continuamente de oficinas sobre a arte de contar histórias, palestras. Eu me lembro que eu me envolvi com um grupo de senhorinhas que eram igualmente apaixonadas, assim como eu, por literatura e por narração de histórias. E aí me veio a certeza. É esse o caminho que eu quero trilhar, é isso que eu quero fazer como um ofício de vida. Emiliano, e como tua irmã, eu ainda quero puxar esse gancho e perguntar, a família influenciou também nesse caminho? Eu acho que sim, Carmen, porque sabes como o pai é um contador de histórias, sim, isso. Ele gosta muito de trazer histórias, vivências, memórias do passado, E ele tem, assim, um banco de histórias, de memórias, que ele sempre compartilha com a gente, A gente fala de uma pessoa, de um personagem aqui do município e ele já puxa uma história facilmente, E uma história leva a outra e assim vai, E quem conta um conto aumenta vários pontos, Isso mesmo. E a mãe, eu acho que a mãe tem uma influência muito direta na questão poética, na questão musical, É uma pessoa muito sensível, toca gaitinha de boca, de ouvido musical. Tem muitos versos na memória dela que de vez em quando a gente está ali enxugando louça, ela lembra de uma música, de um verso bonito. Que está tudo muito presente, está tudo muito dentro, das pessoas. Tudo isso habita as pessoas, E é tão bom essas oportunidades quando isso pode ser aflorado, colocado para fora, Então é legal a gente estar conversando com os nossos familiares, com os nossos pais, avós, antepassados, Porque nós somos a continuação, a extensão dessas pessoas. Por isso devemos valorizar tanto, todas essas histórias de vida. Legal, Nano. E sabemos que tu atuas em diversos ambientes, em diversos espaços. Como tu te preparas para contar as histórias? Bom, eu procuro, Carmen, me aproximar diariamente das pessoas
dos livros e das histórias. Dizem que não somos nós que escolhemos as histórias. São as histórias que nos escolhem. E quando eu encontro uma história assim que me pega de jeito, logo me vem o desejo de querer compartilhar essa história com as crianças, seja com adultos, com adolescentes, né, com pequenos ouvintes, né? Então eu releio aquela história várias vezes, eu fico pensando na melhor forma de apresentá-la, levando em consideração a faixa etária, é claro, dos ouvintes. Geralmente eu utilizo alguns recursos visuais, como objetos, apetrechos, que acrescentem ou ajudem a ilustrar aquela história que eu quero contar. Outras vezes eu acabo usando alguns recursos mais sonoros, né? Como violão ou algum instrumento que produza um som agradável, que nos ajude a entrar naquela narrativa. Preparar uma história é que nem preparar um alimento, né? A gente tenta colocar os melhores ingredientes para que a pessoa possa digerir de uma forma agradável. Acho que preparar a história é um processo de experimentação. E a gente só sabe se vai dar realmente certo na hora da partilha com os ouvintes, sejam eles crianças ou adultos. Sim, então os ouvintes, eles são a chave, né? É preciso compreender como eles escutam. Sim. Né? Se colocar naquele momento, naquele espaço, naquele público. Sim. E daí tudo acontece. E qual o poder das histórias, Emiliano? Olha, eu acho que as histórias têm o poder de suspender a realidade, que muitas vezes é tão difícil, né? E nos transportar para um universo fantasioso. Sabe aquele universo movido à ludicidade, à imaginação, à criatividade? Aquele universo do faz de conta, que oferece outras formas e possibilidades de ver a vida e de encarar os conflitos. E justamente nesse universo fantasioso, nós podemos experimentar situações múltiplas. Nós podemos conhecer diversos personagens, ir a lugares inusitados, conhecer culturas longínquas e tão diferentes da nossa. E sabe que isso, Carmen, nos ajuda a sermos mais tolerantes e respeitosos em relação a tudo aquilo que é diferente. A nossa passagem aqui na Terra, a gente sabe, é curta. Certamente, nesse tempo de vida que nos é dado, nós não conseguiremos experimentar e realizar tudo o que nós desejamos. Mas por meio das histórias, das narrativas, da literatura, nós podemos nos aventurar, por exemplo, no deserto de Saara. Podemos adentrar uma selva. Podemos saber mais sobre certas tribos. Podemos experimentar, pela leitura ou pela ação de ouvir e contar histórias, outros gostos, outras sensações. E ainda, uma outra questão que eu acho importante sobre o poder das histórias é que elas aproximam as pessoas. As histórias, elas têm o poder de criar vínculos. Pensa assim, Carmen, no caso de um pai, né, ou de uma avó contando histórias literárias de livros, né, ou histórias de vida aos filhos, aos netos. Pensa num professor, numa professora contando histórias aos alunos. Além de ser uma atividade afetuosa, ela também proporciona assim um sentimento de pertencimento. Ou seja, a criança vai sentir que existe uma história maior envolvendo a vida dela. Que um dia aqueles avós se encontraram, viajaram para algum lugar, construíram uma casa, batalharam, aprontaram, se divertiram, viveram aventuras, né? Tiveram filhos e assim por diante. Nós somos feitos de histórias e pertencemos a várias histórias. Mas também não podemos nos esquecer de que nós somos autores e protagonistas da nossa própria história. Ai, com certeza, Emiliano. E sobre o vínculo, ainda quero fazer um pequeno comentário. Quando fui orientadora na Escola Carlos Maffezoli, na conversa com os pais, eu sempre falei do poder das histórias.
né, nas nossas conversas. E o que eu reforçava? O ato do pai ou da mãe sentarem com as crianças, que seja 6, 7, 8 minutos, e contarem uma história. Nesse processo, não é só o cognitivo, a memória, a questão da linguagem que estão se aperfeiçoando, mas o vínculo. De a criança sentir e perceber que o pai e a mãe estão lá naquele momento junto dela, se transportando por um outro mundo, por um outro espaço. Aquele sentimento gera uma aproximação que às vezes durante o dia todo não foi possível. Contudo, a criança antes de dormir e ter esse momento de acalento, de aproximação com o pai ou com a mãe, eu acredito que vale tudo. Vale. Isso é algo que a criança nunca mais vai esquecer, porque realmente é uma parada no tempo e é um tempo de qualidade, né? Tem tudo a ver com a gente colocar em prática o amor, o carinho. A gente pode afagar uma pessoa com palavras, né? A gente pode abraçar uma pessoa com uma história, né? Ainda mais vinda na voz, né? De um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Pode criar um vínculo muito amoroso e inesquecível, né? E que com certeza vai tornar aquela criança mais segura na vida dela, mais confiante, né? Mais desejosa de viver boas histórias. Sim, e pegando esse gancho, Emiliano, o que as histórias promovem nas crianças e por que os adultos também gostam de ouvir histórias? Pois é. Carmen, e queridos e queridas ouvintes, eu acho que os seres humanos, sejam crianças, adolescentes, adultos, todos são ávidos por histórias. Todos nós gostamos e precisamos das histórias, tanto para entender melhor a vida, quanto para dar mais sentido a ela. É incrível, assim, as narrativas elas têm a capacidade de desacelerar o corre-corre das nossas vidas. Porque elas têm um tempo que é diferente do tempo cronológico, né? É diferente do tempo apressado que nós vivemos. Nas narrativas, nós acessamos o portal do Era uma Vez. No tempo em que as estrelas ficavam mais perto da Terra. Na época em que os bichos ainda sabiam falar a língua da gente. No tempo em que as pedras nem tinham ficado duras ainda. Ou seja, há uma outra relação com o tempo. E também não nos importa a questão de ser verdade ou mentira. Nos interessa o fato de quebrar a realidade e abrir janelas e portas para a fantasia. E isso é fantástico. Há um mundo paralelo de possibilidades quando nos permitimos navegar nesse oceano da imaginação, da criatividade, né? E também da ludicidade das narrativas. Que maravilha! É verdade, Emiliano. E legal quando o livro não acaba na última folha também. Quando a história desperta na criança e na família uma atividade, um diálogo, uma outra história. Sim. Uma história puxa a outra, né? Uma história puxa a outra. E às vezes tem esse momento pós-contação, né? A criança fica elaborando várias hipóteses, né, conjecturando sobre o que poderia ter acontecido com o personagem se ele tivesse tomado um outro caminho, uma outra decisão, né? E a criança, há uma identificação muito grande, né? Então, tem uma escritora, Ângela Lago, diz que a cada virada de página, né, uma outra esquina. Não é isso, né? Então, acho que abre portas e possibilidades para muitos caminhos. Isso. Né? E as crianças são especialistas nisso, assim. Especialistas, exatamente. E todos nós podemos ser contadores de histórias, Emiliano? Olha, Carmen, eu acho que contar história é uma arte milenar. Em todas as culturas, em todos os lugares mais longínquos do mundo, sempre se contou histórias. Nas paredes das cavernas, ao redor da fogueira, debaixo da sombra das árvores, pertinho do fogão a lenha, nas varandas, nos sofás, na hora de dormir, na hora de brincar, nas reuniões de família, nas escolas, nas bibliotecas, nos livros.
essa é uma prática que caminha junto com a humanidade. Então, respondendo à tua pergunta, Carmen, né? Se todos nós podemos ser contadores de histórias, eu penso que todos nós somos potencialmente contadores de histórias. E se pararmos para pensar, nós passamos o dia inteiro compartilhando histórias uns com os outros. Justamente nesse momento, Carmen, quantas histórias nós estamos contando e compartilhando? A nossa vida é feita de muitas histórias. Como se fosse um emaranhado de fios tecendo uma enorme coxa de retalhos. Os nossos antepassados tinham esse hábito de contar muitas histórias. E eu acho que um dia, quando tudo passar, o que vai nos restar são as histórias. E para as pessoas que fazem desta arte uma profissão, como é o meu caso, né? Então, ainda por cima é preciso aprimorar algumas técnicas e habilidades, como projeção de voz, expressão corporal, olhar, e também um repertório, né? Ter um repertório, assim por diante. Quando nós contamos histórias de uma forma descontraída ou despretensiosa, a gente aposta mais na espontaneidade, na diversão, no suspense e também no encantamento que as histórias oferecem. Certamente, Carmen e queridos e queridas ouvintes, todos nós somos contadores de histórias. Então, uma palavra de incentivo para quem está nos ouvindo sobre o potencial da prática de ouvir e contar histórias. Ah, legal, legal. Perguntas tão boas. Ai, obrigada. Bom, eu penso assim, né? Para que a contação de histórias aconteça, nós precisamos de apenas 3 elementos principais. Uma história para ser contada, alguém que conte essa história e alguém que ouça essa história. Bom, eu acho que é simples assim. Não é preciso nenhuma tecnologia avançada para contar histórias. Quem conta uma história deve tentar envolver os ouvintes. Tem histórias que elas querem nos divertir, nos fazer rir. Mas também tem aquelas histórias que querem criar suspense e dar um susto nos ouvintes. Tem histórias que querem nos fazer refletir ou querem ensinar algo. Como Jesus fazia na Bíblia ao nos contar parábolas e tantas histórias lindas, né? Tem histórias que querem nos informar ou proporcionar novos conhecimentos. Tem histórias que querem nos desafiar e assim por diante. Tem histórias para todas as idades e gostos. E uma história bem contada pode agradar todos os públicos. Eu gosto muito, mas muito mesmo, de observar a reação dos ouvintes, sejam crianças ou adultos. É interessante perceber que muitas vezes nós nos colocamos no lugar dos personagens e acabamos nos aproximando e nos identificando com certas atitudes desses personagens. Às vezes, a gente gostaria de viver o que o personagem está vivendo naquela história, mas às vezes nós ficamos indignados com as decisões que os personagens tomam. E tem horas que nós rimos deles e tem horas que nós choramos e lamentamos. Então, quando ouvimos uma história, nós acabamos participando dela. A história se completa quando o ouvinte empresta a sua imaginação para dar vida àquela história. Eu acho que tem coisas nessa vida, sabe, Carmen, que nós conseguimos entender melhor por meio das histórias. Por isso a importância de contá-las. Exemplo, quanto mais nós tentarmos elaborar um conceito ou uma definição científica sobre o que é o amor, ou então uma outra temática, a morte, ou a nossa existência aqui na Terra, a vida, quanto mais tentarmos conjecturar sobre isso, mais entraremos num campo subjetivo, complexo e teórico, né? Agora, por meio das histórias, por meio das metáforas, das figuras de linguagem, da própria linguagem poética, da verossimilhança, da relação entre fantasia e realidade, eu acho que nós poderemos, de uma forma sensível, ou até mesmo sensorial, nos aproximar mais desses significados e fazer com que eles tenham mais sentido para as crianças também, né? As histórias estão aí para nos humanizar, para nos sensibilizar,
para ampliar os nossos horizontes e nos ajudar a enxergar a vida com mais cor e mais poesia. Ai, que lindo, Emiliano! E para aquecer agora mais ainda nosso coração com as tuas palavras, compartilha conosco uma história assim que ou te marcou por algum momento, ou tem uma mensagem. Vamos lá, queridas e queridos ouvintes, hora da contação de histórias. Que responsabilidade, Carmen! Mas que bom também, essa oportunidade é maravilhosa. Bom, acho que então eu vou contar uma história que é da tradição judaica, uma história chamada O Rio Corre para Todos. Há um tempo atrás, havia um jovem comerciante muito bem sucedido chamado Isaac. Isaac era o dono de um mercado que ficava na cidade de Cabul. Um dia, com espanto e desgosto, esse jovem chamado Isaac viu que um outro mercado ia ser inaugurado no mesmo bairro em que ele tinha o negócio dele. Naquela noite o jovem Isaac não dormiu. Ele estava incomodado pelos mais sombrios e negativos pensamentos a respeito do novo concorrente. E muito inseguro quanto ao futuro dele, na manhã seguinte, esse jovem foi procurar um homem muito sábio que morava ali naquela aldeia. E ele contou para esse sábio homem sobre os seus medos. Ele desabafou sobre a sua insegurança com relação à inauguração do novo mercado. Aquele sábio homem, muito calmamente, lhe disse: Isaac, você não tem com o que se preocupar, meu jovem. Eu vou lhe contar uma coisa. Você já viu o cavalo que vai beber água no rio? Sim, disse o jovem comerciante, claro que eu já vi. Pois é, continuou o homem sábio. Já reparou como ele, às vezes, relincha e bate com os cascos, escavando a terra à beira da água do rio? Claro, disse o jovem, mas isso deve ser porque o cavalo está louco para beber água? Não, disse o sábio homem. Isaac, é porque o cavalo vê na água cristalina a sua própria imagem. E pensando tratar-se de um outro cavalo que vai beber a sua água, ele tenta espantá-lo, batendo com os cascos no chão, e com isso enlameia a água que antes era tão límpida e cristalina. Ele não sabe que o seu maior inimigo é ele mesmo, e que, mesmo se houvesse outro cavalo, a água daquele rio seria suficiente para todos. Sim, suficiente para todos. Se ele soubesse disso, estaria mais confiante, mais calmo e beberia uma água mais pura, límpida e cristalina. O jovem comerciante ficou surpreso e boquiaberto com aquelas palavras tão sábias. E o sábio homem continuou: Assim, meu bom jovem, volte para casa sossegado. Não permita que o teu próprio medo estrague os teus sonhos e os teus objetivos de vida. Lembre-se de que a prosperidade é como um rio inesgotável que jorra para todos os que têm sede. O jovem voltou para casa sereno, muito sereno e feliz com tudo que tinha ouvido e aprendido da boca e das palavras daquele sábio homem. E foi assim, de vitória em vitória, que acabou-se essa história. Carmen, essa é uma história que eu encontrei num livro chamado O Homem que Contava Histórias, da Rosana Pamplona. É uma história que nos leva a refletir. Espero que você e os ouvintes, as ouvintes, tenham apreciado.
Ai, Emiliano, muito obrigada pela história, por ter aceito o convite de estar hoje aqui conosco, tá? Por construir história na vida de tantas pessoas e por alimentar almas com esperança, amor, sabedoria, conhecimento e alegria. Obrigado. Para mim é um privilégio imenso estar aqui compartilhando desse momento contigo, nesse programa tão maravilhoso e, como eu já disse, cheio de boas intenções, que acaba assim proliferando, né? Ações que constroem um mundo melhor. Então, muito obrigado, Carmen, por essa oportunidade, pelas palavras, pela companhia e por poder me dirigir às outras pessoas, né? Com a minha história de vida e também com as histórias que a vida vai me apresentando. Obrigada, Emiliano, pelas palavras. Queridos e queridas que nos ouvem, fechem os tablets, desliguem os celulares e abram os livros. Contar e ler histórias é um ato de amor. Para você, meu abraço afetuoso. Este foi o podcast Vozes e Vidas, na apresentação de Carmen Regina Eberli.